Olá, Silvia. Olá, querida Mafalda, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigadíssima, obrigada pelo teu carinho, pelo teu convite, pela tua amizade de sempre. É sempre tão bom estar aqui a falar contigo. Muito obrigada mesmo. E obrigada por aceitar sempre aqui os meus convites e a minha vontade de falar contigo. Claro que sim, sempre por aqui. Hoje, o pretexto para estarmos juntas é o teu livro. Oh. Tão lindo! O poder da relação. Uhum. Estratégias e reflexões para uma relação consciente, feliz e saudável. Antes de Isso. qualquer coisa, parabéns por este livro, Silvia. Acho que um livro tão bem conseguido. A capa está lindíssima, está super bonita. E é um livro que traz consciência para as relações e que está muito. Olha, eu ia dizer está à tua cara, porque está assim muito representativo daquilo de estar contigo, que é as tuas conversas contigo. Este já é o terceiro episódio que gravamos e está muito na linha do teu estilo de comunicação, da tua forma de trazer a informação e de partilhar os conteúdos, então está assim mesmo muito interessante e eu estou a gostar muito, ainda não o acabei, mas estou muito a gostar mesmo imenso, que grande contributo. Obrigada, Mafalda. Depois eu vou querer seguir o teu feedback, a tua leitura, para também te ouvir e ganhar referências dos teus pensamentos e insights que foste tendo ao longo da leitura. Como é que nasceu este livro, Silvia? Como é que foi o processo de criar? Olha, vou-te confessar aqui uma coisa. Para já, escrever um livro era um sonho muito antigo, ok? E, na verdade, vou-te confessar que aquilo que está aqui escrito neste livro foi algo que eu senti que já existia dentro de mim há muito tempo. Há pelo menos há cerca de 4 anos que tenho, a clara noção do que é que eu gostaria tanto de transmitir num livro, caso algum dia eu tivesse a oportunidade e a felicidade de o poder escrever. Portanto, eu lembro-me perfeitamente quando estávamos em plena pandemia, e vou-te fazer aqui esta confissão. Nós estávamos em processo de mudança e de repente ficámos em pandemia, lockdown, portanto, nós tínhamos uma casa que naquela altura estava no tal processo de mudança, portanto, sem a mesa da sala, sem as cadeiras, fomos apanhados completamente desprevenidos perante tudo aquilo que estava a acontecer e havia um saco com arrumações que dizia, tinha lá escrito: se estás à espera de um sinal, este é o sinal. E eu todos os dias olhava para aquele saco e pensava: eu sei a que é que te referes, mas eu não sei como é que eu hei de fazer isto, não é? Portanto, eu sei qual é que é, a que é que tu te referes, eu sei o que é que tu estás aqui a indicar-me, que é de facto aquilo que eu tenho aqui, se calhar já dentro de mim, mas foram necessários 4 anos até efetivamente chegar esse momento. E, portanto, nasce das consultas que eu tenho com casais, com famílias, com indivíduos, com aquilo que eu fui experienciando ao longo de anos, e que fui acabando por maturar, não é? Ao longo de todo este tempo, das necessidades, dos desafios, dos problemas que eu vou vendo os casais recorrentemente se confrontarem, se esbarrarem, sem conseguirem sair dali, parece que ficam rigidificados e que torna difícil a construção de relações que sejam de facto muito mais saudáveis, não é? Portanto, este livro foi nascendo disto. Portanto, já há aqui algum um caminho, uma história que traz por trás, até chegar ao dia em que tive aqui a felicidade, desta editora me poder abraçar, de me poder receber, de me sentir eu própria extremamente lisonjeada com esse convite, que agradeço do fundo do coração, claro. Claro. Um, e aqui está eu, pronto, na perspectiva de chegar a casais e a famílias e que possa ser bastante significativo. Ok. Nós temos a mesma editora.
também é a editora do Exatamente. nosso. Estamos aqui na mesma coleção, já é espetacular, os nossos livros pertencem ali. Tão bonito, não Uhum. é? Tão bom. O mundo às vezes é assim mesmo É interessante e lindo, pequenino, é é tão lindo. bonito, não é? Como as coisas são feitas. Absolutamente, absolutamente. Olha, um dos conceitos que tu trazes aqui para o teu livro, que é um conceito que quando o vi pensei, claro, fazia todo o sentido tu falares nisso, e que já se vai ouvindo noutros settings, não é noutros, neste setting parecido, mas com uma nuance. Tu trouxeste um conceito da consciência relacional. Isso. Ouve-se e vai-se vendo assim nas redes sociais, aparece muita coisa sobre a responsabilidade relacional e muitas vezes são posts com textos às vezes até um bocado inflamatórios, inflamados, Uhum. porque sente-se algum ressentimento e é quase como uma exigência ao outro da responsabilidade Uhum. relacional, não é? É Mas isso. mas tu trazes aqui um contexto bem mais profundo e bem mais interessante de compreender o que é isto da consciência relacional e, eventualmente, a responsabilidade relacional associada. Queres-nos falar aqui um bocadinho sobre o conceito da consciência relacional? Claro que sim, Mafalda. Portanto, como eu te estava a dizer, este livro também acaba por nascer muito daquilo que eu fui presenciando, consulta a consulta. E, portanto, algo com o qual eu me fui deparando nos casais e nos indivíduos que acompanho, era muito esta noção de uma espécie quase de negligência, de apatia, de olhar para si mesmo, de inércia, e muitas vezes de apontar ao outro a responsabilidade perante aquilo que estava a ser tão frustrante de ser sentido pela sua parte, não é? E de facto, aquilo que vamos percebendo que tem de facto que acontecer é mais do que apontarmos o dedo ao companheiro, que de facto também poderá ter o seu lugar de crescimento e de maior compreensão e de trabalho numa relação, mas como se costuma dizer, nós não conseguimos mudar ninguém, não é? Portanto, a única coisa que está no nosso controlo é efetivamente nós mesmos. São necessários dois para construir e produzir um padrão, mas é necessário um, pelo menos, para procurar desconstruir. E este um que possa eventualmente desconstruir esse padrão, poderei, por exemplo, ter de ser eu mesmo, não é? Porque eu só consigo me mudar a mim, eu só consigo trabalhar a minha própria consciência. E é daqui que surge, de facto, este importante conceito, na minha perspectiva, que é de consciência relacional, que é perceber, no fundo, a forma como eu sinto e a forma como eu me mostro na relação ao outro. Porque uma relação não é uma coisa que nos acontece, não é? Não é uma coisa que simplesmente surge na nossa vida e acabou e aqui está ela. Uma relação é algo que nós construímos e que, na verdade, também eu próprio, eu mesmo, tenho um papel determinante na influência, na forma como vamos construindo esta relação a dois. Portanto, esta consciência relacional nasce de tudo aquilo que eu sou, da forma como provavelmente eu posso ter sido amado, portanto, a mochila que eu trago às costas e que influencia muito a forma como eu me vejo, como eu me sinto e como eu me relaciono com os outros importantes da minha vida. E, portanto, fui acabando por sentir a necessidade de ter este espaço individual também trabalhado numa relação a dois. Portanto, a capacidade de eu também me trabalhar a mim mesmo para que eu consiga então estar na relação da maneira diferente que muitas vezes protestamos que tanto queremos estar, não é? E que de facto se torna num processo bastante trabalhoso, difícil, é um lugar de grande consciência, mas é um lugar que nós possamos fazer de facto esta escolha para então estarmos na relação de uma forma, na minha perspectiva, mais saudável, com tudo aquilo que implica de facto construir uma relação saudável a dois. Uhum. Eu estava aqui a pensar que nesta parte da consciência, Uhum. como às vezes, isto é experiência pessoal e é experiência do trabalho profissional Uhum. também, de como às vezes quando chamamos a consciência relacional, eu vejo assim duas tendências. Uma Uhum. é a pessoa, na verdade, quer dizer, eu agora estou a dizer que chama consciência relacional, estou a perceber agora quando vi isto aqui no teu livro, que é isto que eu ando a tentar, eu ainda não tinha a palavra exata, mas agora sabendo que isto deve ser a consciência relacional,
que as pessoas têm dois padrões. Um deles é, ou eu vejo dois padrões. Um deles é, quando convocamos a consciência relacional, é falar de eu. Portanto, no fundo, é quase que uma consciência pessoal, individual, não é? Minha. Ou a consciência, quando se convoca a consciência relacional, falam do outro. Tu, ele, ou ela, não é? A outra pessoa. O outro. Então é como se a consciência estivesse totalmente a tentar projetar o outro. Tive aqui um insight, vê se isto bate certo e explica-me se é mesmo assim. Nós não podemos ter consciência do outro, não é? Quanto muito temos consciência do outro em nós. É Isso. isso que é a consciência relacional? É esse espaço em que em mim eu consciencializo o outro? Não é só consciencializar o outro, ou seja, inicia-se num processo em que eu ganho uma maior consciência de mim mesmo na forma como eu me relaciono com o outro. Acima de tudo é isto, Ok. ok? É a consciência do lugar em que eu estou, o lugar em que eu ocupo, aquilo que eu sinto. E muitos de nós nem sempre sabemos, uma grande maioria de nós nem sempre sabe nomear emoções, ok? Acabamos por viver num lugar de piloto automático, sem grande consciência do porquê é que agimos de determinada forma ou de como é que a nossa história nos impacta a agir e a reagir de uma determinada forma. E, portanto, a consciência relacional trata-se efetivamente disso, de eu poder olhar para mim e compreender esta dimensão gigante de coisas que se passam comigo e que poderão impactar a forma como eu me relaciono com o outro. Qual é que é a questão aqui? É que quanto melhor eu me compreendo a mim, mais capaz eu conseguirei de ser de compreender o outro, porque eu irei criar um maior espaço também de empatia e de compaixão perante as emoções ou os sentires ou a história que também o outro traz, e isso permite-me, por exemplo, estar a relacionar com ele de uma perspectiva e de uma lente completamente diferente, em que provavelmente em vez de eu entrar em ataque e acusação e em crítica e em culpabilização, se calhar eu vou começar a fazer perguntas e vou começar a falar, por exemplo, daquilo que eu sinto, das minhas necessidades, se calhar até também dos meus limites, e podermos os dois então criar aqui um espaço de diálogo e de comunicação que se quer completamente diferente daquilo que muitas vezes acaba por acontecer, não é? Portanto, e que isto só é possível quando acabamos por ter esta maior compreensão e consciência, de nós mesmos e na forma como nos relacionamos com o outro e daquilo que o outro também possa ser, desta maneira mais profunda. Caso contrário, como eu te dizia, aquilo que tende a acontecer é de facto entrarmos em piloto automático, às vezes até fazendo fugas, às vezes até fazendo evitamento das questões, das emoções, das coisas difíceis que acontecem na relação, muitas vezes demitindo-nos da nossa responsabilidade e acabando por colocar a responsabilidade no lugar do outro, porque o outro é que nos teria que adivinhar aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós sentimos numa relação. E isso é um lugar um, extremamente fantasioso, não é? Portanto, não existe, nós não somos adivinhos, nós não temos aqui uma bola de cristal, as relações nunca serão um lugar de conto de fadas, as relações necessitam efetivamente de um trabalho efetivo, consciente, dedicado, com escolhas. E com capacidade de trabalhar aquilo que uma relação acaba por nos colocar, com possibilidade de trabalho, de compreensão, digamos assim, ou seja, é quase como se fosse um convite que nós vamos recebendo por parte do outro, na verdade, para crescermos, não é? A nossa relação está-nos constantemente a lançar desafios nesse sentido. E por isso mesmo é que normalmente numa relação de longo termo nós não somos as mesmas pessoas que éramos no início da relação. E portanto, se isto não acontecer, eu vou deixar de acompanhar-me a mim, eu vou deixar de acompanhar o outro, não é? Nós vamos deixando de nos conhecer, porque há muitas coisas que nos vão impactando neste caminho. E portanto, é tão importante que nós consigamos trazer esta lente para de facto trabalhar aquilo que é necessário trabalhar com dedicação e consciência, penso eu, para que a relação seja sempre um lugar muito profícuo e saudável. Uhum. Falavas da dificuldade que muitas pessoas têm de nomear
primeiro de as identificar e depois de as nomear as emoções, não é? E a verdade é que eu também sinto que, para além disso, também há uma dificuldade grande de aceder àquilo que são as nossas necessidades. Uhum. Não só de as expressar e de partilhar com o outro, olha, eu preciso de, ou para mim é importante, tal, como muitas vezes as pessoas não sabem quais são as suas verdadeiras necessidades. Tem ali duas ou três que estão na linha da frente para explicar ou para fazer pedidos, mas que são superficiais, são as habituais e que muitas vezes também é difícil para as pessoas identificar as suas próprias necessidades. De facto, concordo contigo, Mafalda. Muitas vezes aquilo que eu vou assistindo, é de facto um lugar em que ainda somos muito quase que analfabetos ao nível da nossa literacia emocional. Acabamos por muitas vezes não saber como reconhecer, distinguir emoções, às vezes até muito semelhantes, a irritabilidade, da raiva, da zanga. Portanto, muitas emoções que acabamos por sentir, obviamente, nas nossas relações mais íntimas, acabando por também ser difícil posteriormente conseguirmos nomeá-las, comunicá-las e posteriormente até processá-las, não é? Portanto, muitas vezes acabamos por não ter esse lugar. Contudo, aquilo que eu vou também acabando por muitas vezes entender é que esta espécie de iliteracia e emocional acaba também por estar muito enraizada na tal mochila que eu te falava, porque muitas vezes nas nossas famílias de origem nem sempre existiu o espaço, nem a consciência, nem a compreensão, nem a sabedoria, nem o conhecimento para se falar de emoções, não é? E, portanto, muitas vezes esse espaço simplesmente não existia. E é sempre uma pergunta interessante que às vezes eu faço a alguns pacientes, que é, ok, quando tu choravas, quando estavas triste, o que é que acontecia na tua família? Há um número gigante de pessoas que dizem que não acontecia absolutamente nada. Portanto, não só não se falava, não só não se identificava, como também não se sentiam muitas vezes acolhidos naquilo que seriam as suas necessidades. Portanto, eu não vou nunca conseguir compreender quais é que são as minhas necessidades e também nessa lógica as necessidades do outro, quando me falta aqui esta ferramenta que é importantíssima, que é saber reconhecer, dar nome, trabalhar, processar, regular, tornando o desafio da relação muito mais complexo, digamos assim, não é? Sim, essa falta de experiência, não é? De facto, para além da falta da nomeação, falta até às vezes da própria experiência, não é? Quando me estás a dizer que há pessoas que não receberam ação nenhuma, é que podia não haver a palavra, podia não haver a conversa, mas havia um colo, havia um abraço, havia um olhar, ou eu estou aqui para ti, não é? E às vezes nem Na sequer a verdade, experiência. na verdade, muitas vezes encontro exatamente o contrário. Nos momentos de maior necessidade, com emoções desconfortáveis e difíceis, muitas vezes acaba por existir a culpa, acaba por existir a humilhação, acaba por existir o virar de costas e a pessoa sentir-se absolutamente sozinha, o que acaba por muitas vezes dar origem a algo que é bastante interessante, que são os vínculos traumáticos que nós acabamos por aceder, em determinado momento da nossa vida. E vínculos traumáticos não se trata necessariamente de eu te estar a dizer em que houve naquela história daquela família um abuso, uma violência, uma grande catástrofe para nós podermos nomear de trauma. Trauma é efetivamente isto, é eu poder não sentir que o outro está ali para mim, não é? Porque nós necessitamos efetivamente de vinculação, de relação, nós somos seres relacionais. E, portanto, se os meus primeiros cuidadores não me acolhem, não me recebem, se me criticam e me humilham, como estávamos aqui a dizer, aquilo que eu vou percepcionar, para além de ser um lugar extremamente confuso e assustador, é que, na verdade, as relações são um lugar, por vezes, perigoso para estar e que nem sempre podemos, eventualmente, contar com elas, ou porque me sinto sozinho e abandonado, ou porque me sinto tremendamente assustado e com medo perante a reação que o outro teve para comigo. E derivado da forma como tudo isto possa ter acontecido na nossa vida, nós vamos também acabando por construir em nós os nossos padrões de vinculação, que são de facto formas que nós fomos quase que criando, estratégias muito inconscientes que fomos criando na forma de estar no vínculo, na relação,
nomeadamente com os nossos primeiros cuidadores. E, portanto, daqui nasce uma espécie de impressão digital que fica em mim, uma espécie de lente para o mundo, de como as relações possam ser vividas e experienciadas, como é que elas existem, como um lugar de segurança ou como um lugar de perigo, e como eu me possa ver a mim mesmo. E, portanto, obviamente, se eu me vejo a mim mesmo como um peso, como alguém que está a chatear a outra pessoa, incomodar a outra pessoa perante a emoção difícil que eu estou a sentir, ou como se fosse errado eu estar a sentir aquela raiva ou aquela zanga, obviamente eu vou começar muito devagarinho e de uma forma muito inconsciente a produzir estratégias que me permitam sobreviver perante aquilo que eu estou a receber naquele momento, acabando por ficar interiorizado dentro de mim um conjunto de crenças, um conjunto de lentes, às vezes também de distorções, que eu vou continuar a reencenar e a trazer para as minhas relações, mesmo até no momento presente da minha vida, e nomeadamente nas relações mais íntimas. A relação com os nossos filhos, que é um lugar incrível também de gatilhos, uma lente fantástica que nos obriga a olhar para nós mesmos, e a relação com o nosso companheiro, não é? Em que muitas vezes estamos a reencenar aquilo que nos foi familiar, aquilo que nós soubemos, porque nós amamos conforme fomos amados. E, portanto, se nunca houve espaço para eu falar das minhas emoções ou das minhas necessidades e elas serem acolhidas, eu vou provavelmente aprender ou desaprender a estar neste lugar de autenticidade e de escuta e de amparo e de comunicação relativamente àquilo que eu sinto, e provavelmente irei recusar-me partilhar aquilo que de facto eu poderei eventualmente precisar. Pode ser extremamente perigoso. Uhum. É importante lembrarmos que a maior parte das vezes não temos consciência disso, não é? A sensação que temos é que estamos a fazer as coisas como elas são para ser, é como é. É, As pessoas é. muitas vezes é assim, é como eu sou, é como fui sempre assim. Este E que faz muito sentido, porque o nosso sistema nervoso central é social e habitua-se a continuar a produzir e a fazer aquilo que foi familiar, não é? Portanto, nós vamos sempre para aquilo que é familiar, não vamos para aquilo que é desconhecido. Aquilo que é desconhecido é assustador. Portanto, eu ter que fazer uma coisa diferente, eu vou associar a um perigo, a algo assustador, a algo de facto perigoso, e vou acabar por ter uma maior dificuldade, na verdade, também, de estar nas relações num lugar até de vulnerabilidade, não é? Eu vou estar, se calhar, mais facilmente no meu lugar de proteção e de defensividade. O que faz bastante sentido perante aquilo que possa ser a história que carregamos em nós, não é? E que trazemos na nossa mochila. E portanto eu vou desempenhando, vou continuando a fazer aquilo que eu sei, conforme eu de facto aprendi. Há pessoas que vão muito para isso, é perigoso, não sei, não conheço, não sei, não é? Mas também há pessoas que vão para um lugar de isso é errado, o certo é isto. Entre o certo e o errado, às vezes é o perigoso, o inseguro, não, o desconhecido, outras vezes é o certo e o errado. Não é? Também é uma forma de fazermos aqui a discriminação de quais são as ferramentas que trazemos para o mundo, não é? Que é, estas são as certas, estas são as que têm que ser e o resto está errado, o resto não é assim, não é suposto. Não é? Ou não é prático, não é? Ou não é Portanto, prático, sim, não poderei funciona estar tão bem. no lugar da praticidade, ou seja, as emoções são coisas muito mais complexas e que muitas vezes até nos levam a tomar decisões desajustadas na nossa vida, e portanto eu fico muito mais no lugar racional. Foi o lugar que eu aprendi a estar, provavelmente, e no qual eu estive com as pessoas principais na minha vida, foi a forma de nós funcionarmos, não é? Portanto, muitas vezes são pessoas que dizem, não, lá em casa não se falava deste tipo de coisas, e na verdade eu preciso de compreender mais do que propriamente sentir, não é? Ou Uhum. estar ligado a este lugar do sentir. É uma estratégia de defesa, não é? É um mecanismo de defesa. Faz muito sentido quando compreendido na história daquela pessoa. Portanto, não é a questão de dizer se está certo ou está errado. Muitas vezes, de facto, está bastante certo, consoante aquilo que foi necessário a pessoa se adaptar. É uma estratégia, não é? De sobrevivência. Aquilo que é importante percebermos quando depois estamos na nossa relação do momento presente, a nossa relação amorosa, e que nós queremos tanto que ela acabe por florescer num lugar de maior saúde, não é? É de facto compreendermos que por vezes há estratégias que até podem ter feito muito sentido,
mas que depois acabam por não ser necessariamente úteis e saudáveis quando nós estamos numa relação atual com quem amamos, não é? Porque muitas vezes acabamos por perceber que determinado evitamento, e isso é algo que depois muitas vezes também na terapia de casal, na terapia individual, e espero que com a leitura do livro isso possa ser proporcionado, acabamos por perceber que, por exemplo, um evitamento pode provocar no outro companheiro uma sensação de abandono, uma sensação de solidão, ou que uma maior reatividade pode provocar no outro companheiro também uma sensação de quase de agressão, de um protesto tão grande que aquela pessoa acaba por não saber como lidar e que muitas vezes até ultrapassa o seu espaço individual dos seus limites, não é? Uhum. De respeito, de coisas, de pilares importantíssimos que queremos trazer para uma relação. E, portanto, estarmos conscientes de tudo isto e começarmos a iniciar o nosso trabalho nesse sentido, poderá ser de facto algo muito, 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 muito útil para estarmos nas tais relações importantes da nossa vida de uma forma completamente diferente. Não Quando estavas a falar de que há pessoas que vêm para a cabeça, não querem vir para o lugar das emoções, então vem mais para a consciência, mais para o pensamento, a lembrar. Pois é, e há outras que é o contrário, não é? Que parece que se recusam a vir para o lugar do pensamento e cognitivo e ficam só nas emoções, como só interessa o que eu estou a sentir e depois também têm dificuldade em ir para o pensamento. Sim, 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 sim. Também acontece. Há algo muito interessante, não é? Que a psicologia nos mostra e que também acabo por explicar um pouco isso no livro, é que os nossos pensamentos, o lugar daquilo que nós pensamos cognitivamente, pode ter aqui a capacidade de influenciar e intensificar determinado tipo de emoções que nós acabamos por sentir. E que quando isto acontece, nós acabamos por ter um comportamento X derivado da influência de tudo isto. Portanto, é um lugar importante não estarmos só num ou noutro, mas podermos perceber o que é que pensamos, ou seja, qual é que é a lente, qual é que é a crença, qual é que é, se calhar, às vezes até a distorção que possa estar a impactar a emoção que nós estamos a sentir, para então compreendermos porque é que estamos a agir daquela forma. Okay? A regulação emocional trata-se de conseguirmos fazer este trabalho, regularmos e processarmos posteriormente aquilo que estamos a sentir, para então optarmos, escolhermos, decidirmos, a partir de um lugar de maior consciência de tudo isto, não é? A melhor forma de podermos responder na relação com alguém. Portanto, nós não temos que ser só uma coisa, é muito importante quando ganhamos consciência destes dois lugares, não Uhum. é? Sim, sim. Quando estavas a falar aqui dessa relação de podermos estar nos dois sítios ao mesmo tempo, em mim estava a vir a imagem de todos dos canais nos dois sentidos, canais aferentes e os eferentes, entre o sistema nervoso de facto manda o coração, as emoções, o corpo, todo o nosso corpo manda informação para o cérebro, mas o nosso cérebro também manda informação para o nosso corpo. E então, como é importante conseguirmos fazer essa regulação. Absolutamente, absolutamente. Nós, na verdade, como estávamos a falar, fomos nos habituando muito, a pensar que um dos grandes órgãos que nós temos é efetivamente o cérebro, não é? Portanto, a capacidade de pensar e o quanto isto nos poderá ajudar na toma das decisões, mas temos vindo cada vez mais a perceber o importante efeito e impacto que o nosso corpo também possa ter na gestão, no processar, seja dos pensamentos, seja das angústias, seja das emoções e dos medos. Por exemplo, o nosso coração é considerado o cérebro pequenino que nós temos e por isso mesmo também estarmos mais conectados, não só ao nosso cérebro, aos nossos pensamentos, ganharmos uma capacidade de entender de onde é que vêm todas estas lentes que nós às vezes fomos enraizando dentro de nós, não é? Que, como eu te dizia, às vezes vem de um lugar bastante distorcido, não é? De que eu sou insuficiente, de que que eu não sou merecedor, que eu sou incapaz, que eu não tenho valor, mas também é extremamente importante cada vez mais de podermos aceder de facto a este lugar do corpo, porque lá está, não somos só uma coisa, existe aqui uma relação espetacular entre mente e corpo, não é? E portanto, quando nós também podemos eventualmente nos permitirmos a escutar o nosso coração, não é? Escutar aquilo que de facto estamos a sentir e as nossas emoções normalmente são excelentes bandeirolas, excelentes guias
que nos indicam, na verdade, e isto é que é muito importante, o lugar da nossa autenticidade e que nós muitas vezes acabamos por ir perdendo dentro de nós, precisamente muitas vezes para estar até no vínculo, na maneira como nós percepcionamos que o outro precisa ou quer que nós estejamos, acabando por perder esta comunicação e esta linguagem connosco mesmos, não é? Portanto, Uhum. aquilo que é a nossa verdade, a nossa essência, os nossos valores, aquilo que realmente somos. Uma paciente ontem falava-me numa consulta de eu agora já sei qual é que é a minha verdadeira cor, não é? Eu fui procurando ter tantas cores para chegar aos outros que agora eu já nem sei qual é que é a minha cor. E no fundo é um pouco isto, é este lugar da cor que realmente nós somos, não é? E que acabamos muitas vezes por perder. E portanto pressupõe este desenvolvimento de uma consciência relacional e de uma relação saudável, esta capacidade de estarmos aqui nesta autoestrada, digamos assim, de duas vias, não é? Duas vias, o cérebro e o corpo, não é? A mente e o corpo. Isto é tão giro. Quando estavas a falar do piloto automático e da reatividade, estavas a falar do piloto automático, eu pensei, a Silvia está a falar da reatividade. Este piloto automático tem a ver muito com a reatividade, não é? E falaste de vários tipos de piloto automático. E um deles tem a ver com essa fuga, o evitamento, foi uma das coisas que mencionaste no piloto automático, não é? Fazer. E que eu acho que é interessante, porque nós temos tendência a achar que a reatividade é mais agressiva, é mais o ir para cima, é mais o sobre-reagir, não é? E falamos pouco da reatividade, que é o sub-reagir, porque às vezes a reatividade é fecharmos, é escapar dali, é silenciarmos, não é? E que não tem a etiqueta de reatividade, mas nela, na verdade, também é uma resposta reativa, também é um piloto automático, também é uma coisa de impulsividade e pouco escolhida, pouco consciente. Eu acho que É. é um padrão que nós não nos Neste habituamos a ponto, pensar nele dessa forma. neste piloto automático, eu julgo que estás a falar de quando entramos em modo de sobrevivência, acabamos por, o nosso cérebro tende a acabar por desenvolver aqui duas possibilidades de resposta, não é? A de luta e a de fuga, não é? E isto quando acontece um determinado gatilho que me invoca ameaça ou perigo. E, portanto, aquilo que acaba por poder acontecer e derivado do nosso funcionamento emocional, de qual foi a estratégia que, à partida, normalmente fomos aprendendo que seria mais capaz, mais adaptada para conseguirmos responder perante aquilo que ia acontecendo, às vezes de perigoso na nossa vida, acabamos por desenvolver aqui duas possibilidades de resposta, não é? Portanto, como eu costumo explicar, uma espécie de respostas ou respostas que acabarão por estar no lugar de, vamos imaginar, um termómetro emocional mais elevado, ok? E mais reativo, neste sentido, que é as respostas de protesto, de crítica, de culpa, o bater a porta, o gritar, o tom mais alto, não é? Quase como se fosse mesmo uma escalada em termos emocionais de tudo aquilo que está a acontecer connosco e, portanto, um termómetro emocional muito mais elevado, portanto, algo muito mais reativo, de luta, ok? Estratégia de luta, e depois, por outro lado, algumas pessoas que foram aprendendo a fazer uma espécie de shutdown, não é? Ou seja, aquilo era tão perigoso que eu entendi que a estratégia mais saudável que eu poderia fazer aqui era de me desligar, de calar, de silenciar, de me evitar, de me fechar, e portanto eu vou para um lugar de um termómetro emocional mais baixo. Portanto, eu recolho-me, eu viro as costas, eu fico sem falar do problema durante um dia, dois, três, uma semana, meses, ok? Sempre na tentativa de me proteger emocionalmente face ao impacto que todo aquele desconforto que está a acontecer numa determinada situação possa gerar em mim. Aquilo que também é importante do ponto de vista emocional é que estas duas estratégias acabam por ser, na verdade, estratégias que vão no sentido até de proteger a própria relação. Portanto, eu vou protestar porque eu quero resolver as coisas na nossa relação e eu vou fugir porque eu não quero que aconteçam tensões e conflitos e lugares tão difíceis na nossa relação. Ou seja, não é só uma forma que nós encontramos para
a processarmos as emoções difíceis que estavam a acontecer Ok, connosco, ok, mas também uma forma de proteger a própria ok, relação. ok. E isto é tão interessante quando os casais percebem isto, que é, afinal, o comportamento dele não era apenas no sentido de me magoar, afinal até era no sentido de proteger a própria relação. E isto muda a lente numa perspectiva muito, muito, muito interessante. Contudo, embora possa ser uma tentativa, tanto uma como outra, de proteger a relação, obviamente aquilo que acabamos por concluir é que não é a estratégia mais eficaz, nem a mais saudável de estarmos perante os desafios complexos que a relação nos está a trazer até nós, não é? Portanto, é aqui que temos de aprender a perceber que, por vezes, a dança da nossa relação acaba por ficar envolvida num ciclo interativo negativo do casal, que é esta dança entre o protesto e a fuga, e que acaba por poder nos conduzir a um grande distanciamento e uma grande desconexão, não é? Porque eu quero resolver e tu estás a fugir, porque eu estou a fugir e tu estás aí aos gritos ou a protestar ou não me largas, e portanto não me deixas estar aqui na relação num lugar de paz, não é? Portanto, és um louco, és uma louca que me está a incomodar com todas estas coisas, que está a tornar a nossa relação um espaço tremendamente difícil. E, portanto, aquilo que podemos perceber é que ninguém é louco numa relação, que estão muitas vezes a comunicar. Lá está, na verdade, também muitas coisas que trazem na mochila, estratégias que foram aprendendo derivado daquilo que também já experienciaram, do que é que uma relação é, de como é que nos podemos mostrar numa relação ou não, e procurarmos lidar com os desafios da maneira que nós fomos aprendendo. E aquilo que é interessante é perceber que há outras ferramentas e outras estratégias mais saudáveis que podemos aprender e que têm resultados muito mais construtivos, digamos assim, para a E- relação a Exato. dois. E mais alinhados connosco, não é? E menos com os tais automatismos que fomos desenvolvendo. Ahm, Sim, sim. não é? Olha, tu no livro falas das três principais componentes do amor, que são a intimidade, a paixão e depois a terceira, a decisão barra compromisso. Portanto, não é? E eu gostei imenso, primeiro porque compreendê-las, mas depois também por perceber que as combinações entre estas três dão estilos de relação, de funcionamento diferentes e de alguma forma liga-se aqui também com a experiência que nós temos das separações e dos divórcios. E Hum. então gostava de falarmos aqui um bocadinho sobre estas três componentes. Então, a primeira, da intimidade. Hum. Ou preferes falar de outra ordem? Diz-me tu, como é que queres Não, falar destas três? não, vamos falando, Mafalda. Um, Conhecermos aquilo que de facto a ciência, a psicologia já conseguiu trazer até nós de grande compreensão e de grande lente pode ser bastante útil. E esta teoria triangular do amor, em certa medida, pode nos dar de facto esta consciência daquilo que poderia ser uma relação saudável, não é? Portanto, e que na base da relação saudável nós podemos de facto ter aqui estes três elementos: a paixão, a intimidade e o compromisso. Contudo, muitas vezes nós temos uma tendência em que determinadas fases do ciclo de vida da nossa relação nós possamos de facto dar uma maior prevalência a um dos vértices, digamos assim, do triângulo, não é? Se calhar eu estou inicialmente na minha relação numa fase de maior paixão e se calhar no momento seguinte eu estou numa fase de maior intimidade. E se calhar mais para o final da relação nós encontramos mais facilmente casais que estão na fase do compromisso. Okay? Só que se nós ficarmos só na fase do compromisso, aquilo que acabamos por perceber é que o amor acaba por se tornar um lugar vazio e oco, não é? Porque não é apenas só uma decisão, é de facto um lugar também onde eu necessito de sentir e de estar e de me partilhar com o outro coisas tão importantes de mim e lugares tão importantes da nossa relação. Portanto, e aqui a intimidade não é apenas uma intimidade sexual, é também uma intimidade emocional e que não deriva apenas do resultado de uma proximidade, que a intimidade deriva de um lugar de vulnerabilidade, de partilha, não é? De nos doarmos aos dois. E que a paixão, para ser mantida no tempo e no espaço, necessita daquilo que nós estávamos aqui a conversar, que é de trabalho, de escolha, de dedicação, porque obviamente existe aqui uma grande tendência para que nos primeiros anos de vida da relação, de facto, a relação seja vivida de uma forma eufórica, entusiasmante,
mas que depois dá origem a um lugar mais calmo. Mas eu necessito de continuar a olhar para o meu companheiro, por exemplo, com admiração, não é? Com desejo, com paixão. E, portanto, aquilo que esta teoria nos traz de uma maneira bastante simbólica, penso eu, e representativa, é esta capacidade de entendermos que o amor não é uma só coisa, ok? Que para de facto construirmos uma relação saudável, necessitamos de trazer também para a nossa consciência que há aqui muitas variáveis que interferem e às quais nós devemos estar atentos, não é? E que algumas delas passam pela paixão, pela intimidade e também pelo compromisso, pela forma como nós estamos comprometidos e ligados, para trabalhar aquela relação e fazê-la um lugar seguro e um lugar bonito para estar. Uhum. Giro, agora acrescentaste aí uma nuance quando disseste fazer da relação um lugar seguro e bonito para estar. Acrescentaste aqui uma nuance ao que eu tinha pensado sobre a decisão e o compromisso. Eu tinha pensado, a decisão e o compromisso é aquela decisão de esta relação é para ser duradoura, eu estou entregue à relação, entregue no sentido de eu aqui estou, vou manter nesta relação, com a exclusividade que nós combinámos entre, e que não vou estar pronto para sair da relação, ou pronta para sair da relação. Portanto, aqui estou eu. O compromisso nesse sentido. E que tu acrescentaste aqui uma camada a esse compromisso, que é eu não estou só aqui para ficar e não ir embora, eu estou aqui para ficar e fazer crescer a nossa relação, não é? Isso, isso. Embora, embora tenha muito também desta lente que tu estavas a falar, porque obviamente no ciclo de vida de uma relação, por exemplo, algo que me confronto muito em terapia de casal, que são as infidelidades e a quantidade de pessoas interessantes e bonitas que nós possamos eventualmente conhecer ao longo da nossa vida, não é? No trabalho, numa relação mais estreita que eventualmente possamos, de facto, acabar por interagir. Um, e este lugar de compromisso é este lugar também de eu escolho manter-me ligado ao meu companheiro, não é? Portanto, eu escolho estar na minha relação. É esta decisão, efetivamente, de estar, de ser fiel, de ser leal, de estar nesta relação de exclusividade. É uma escolha, efetivamente. É um compromisso ao qual eu estou ligado, não é? E que acaba por, muitas vezes, neste tipo de situações, poder ser vital, e em que algumas situações nós acabamos por perceber que em determinados momentos este vértice do triângulo que é o compromisso acaba por cair, não é? E que às vezes não cai por si só, não é? Ou seja, deriva por vezes de uma série de lacunas que também já vinham a acontecer na própria relação e que acabam por comprometer a capacidade de estarmos também ligados e nesse compromisso. Ou então não é? Às vezes, por vezes, por exemplo, a infidelidade e esta decisão de estarmos no compromisso ou não, nem sempre tem a ver com a própria relação, muitas vezes também pode ter a ver com aspectos do próprio, individuais, não é? De se calhar perceber que necessita tanto de explorar a sua identidade, de voltar a ser a pessoa que era, se calhar há 20 anos atrás, não é? Uma pessoa livre, com autenticidade, com alegria, em que, sei lá, tinha tempo para fazer tantas coisas e agora eu estou só a ser família, não é? E sinto-me tão pouco entusiasmado com este lugar em que eu me encontro na minha vida. Portanto, por vezes me pode ter a ver com este espaço de individualidade e identidade do próprio, da pessoa que eu gostava tanto de poder resgatar, não é? E que este compromisso acaba por vezes por cair, porque às vezes nós não estamos só na relação, nós também estamos sempre nesta relação connosco mesmos, não é? Também num compromisso connosco. Exato, exato. Ou mesmo não havendo infidelidade ou relações extraconjugais, às vezes não há o compromisso de estar ali efetivamente a entregar o meu empenho, a entregar a minha presença, a minha conexão, a minha ligação, não é? A minha escuta, estar ali, estar por inteiro na relação. E Deixa-me ir aí, que estás a falar de algo muito, muito interessante. De facto, é verdade, não é? E é daí que nasce muitas vezes o tal lugar da desresponsabilização e da inércia e de apontar o dedo para o outro. Contudo, e pode ser muito interessante perceber que quando eu vou falando em construirmos relações diferentes, numa forma diferente de estar e mais saudável, esta forma diferente de estar acaba por eh, tocar num ponto que é como se estivéssemos aqui a construir vínculos mais seguros, não é? E uma vinculação segura, como nós vamos perceber na literatura,
é um lugar em que nós nos sentimos amparados, cotados, vistos, em que somos acarinhados, mas em que existe espaço suficiente para também termos o nosso lugar de autonomia e o nosso lugar de independência, e não apenas um lugar de fusão emocional em que somos só um, não é? Uhum. Somos só um. Nós torna-se num lugar de sermos só um, não é? Portanto, neste lugar de um padrão de vinculação segura, que é aquilo que gostávamos tanto de construir neste espaço de relação a dois, um, de facto vamos perceber que é um lugar de presença emocional e de consciência. É isto que também acaba por caracterizar essa relação. E aquilo que a literatura nos indica é que não é um espaço de presença e de consciência a 100% do tempo. Normalmente, aquilo que encontramos na literatura é um espaço de presença emocional, de responsividade emocional, de compromisso, desta dedicação, de pelo menos, e repara, 30% do tempo. O que significa que há muito espaço para, de facto, nós até podermos errar e falhar. A questão aqui não é se nós somos perfeitos ou imperfeitos. A questão aqui é como é que nós vamos, às vezes, propormos reparar aquilo que corre menos bem na relação. Ok? Eu não vou nunca conseguir ser consciente de tudo e mais alguma coisa a 100% do tempo. Nem é suposto, e se calhar nem é possível, e na verdade nem é necessário. Mas é necessário sim que tenhamos mais consciência de que, pelo menos, naquele tempo, nós possamos estar de tal maneira diferente. Portanto, procurarmos de facto estar para o outro, ao mesmo tempo que continuamos a trazer nesse espaço de verdade que também possa existir em nós, de sermos calorosos com o outro, de nos podermos ver a nós e criar esse espaço na relação de uma forma diferente. Portanto, relações seguras não são relações fusionadas e não precisamos de ser conscientes e perfeitos Permanente. o tempo todo, É, não é? exato. Portanto, não é isso que pressupõe esta linguagem, pelo contrário, é que, na verdade, tínhamos a capacidade de sermos, na verdade, mais humanos, mas com uma capacidade mais compassiva, mais consciente em termos emocionais de podermos estar na relação pelo menos 30% do tempo, não é? John Gottman vai-nos falando, que é um terapeuta de casal muito interessante, que é quando acontecem os tais erros, as tais imperfeições e as tais falhas na relação, que deverá existir um erro na proporção de 5 comportamentos que poderão abraçar o companheiro, não é? Portanto, de 5 para 1. Portanto, nós não precisamos de ser pessoas perfeitas, nem é esse o objetivo, não é? Nem ser robôs, nem o Buda, nem o Gandhi, nem nada disso. Portanto, é sermos quem somos, na verdade, mas procurarmos agir com amor. Uhum. Quando falas em vínculo seguro e em relações saudáveis, vem-me aqui a ideia, a hipótese de, ok, então, mas uma relação saudável pode ser saudável e deixar de ser satisfatória. Eu sei que parece que estou a fazer uma afirmação, é assim uma afirmação, uma pergunta. E um vínculo seguro também pode dar espaço a decidir que já não queremos ser um casal romântico, já não queremos ser um casal e queremos nos separar. E isso não quer dizer que o vínculo não fosse seguro, pelo contrário, provavelmente numa relação como uma vinculação segura, quando percebemos, ou quando uma das pessoas percebe, eu já não quero esta relação para mim neste formato, como casal, como companheiros de íntimos, e quero sair desta relação. Há espaço para poder fazer isso sem disrupção, sem caos, sem com dor, com toda a certeza, porque faz parte destes afastamentos emocionais, trazer o desconforto ao corpo, à mente, mas é seguro fazê-lo. Ninguém vai ficar em perigo com isto, não é? Ou não tem que Sim, desaparecer para conseguir fazer isto. Não preciso de sumir, não preciso de nunca mais te ver. Ou nunca... Então, eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre esta ideia que, ok, uma relação pode ser saudável, não quer dizer que não termine. Quando nós conseguimos terminar a relação nesse momento em que percebemos, olha, o amor acabou, mas não queremos estragar mais nada, vamos terminar aqui para não estragar mais nada, é a forma de podermos terminar uma relação, uma separação consciente, tranquila, compassiva um pelo outro, pelo processo de um do outro. E portanto, e também o inverso a mesma coisa, o facto da relação se manter nem sempre quer dizer que seja saudável.
Portanto, a saúde e a manutenção, o permanecer na relação, não são equivalentes. Portanto, Absolutamente, é, absolutamente. Um padrão de vinculação seguro ou um padrão de uma relação segura pressupõe apenas que naquele lugar daquela relação existe espaço para ambos, para nós nos recebermos, para nós nos vermos, nos escutarmos e termos espaço suficientemente seguro para continuarmos a crescermos individualmente e crescermos na relação a dois. Só que, obviamente, o conceito de segurança poderá estar associado a uma maior possibilidade de encontrar satisfação naquela relação, eu sentir-me mais satisfeito, eu sentir-me mais concretizado e viver uma relação de maior qualidade, mas obviamente não é o garante suficiente, obviamente, de que uma relação não possa eventualmente chegar ao fim e que às vezes o fim possa ter a ver de facto com o amor acabou, ou quase o objetivo que me fazia estar aqui em crescimento nesta relação, eu sentir que não encontro mais, ou que estou a encontrar agora um caminho que se calhar é diferente e que já não passa pela relação atual na qual eu me encontro. E portanto, sim, claro que não é um garante, mas à partida estaremos aqui a falar de uma coisa muito interessante e muito, muito importante, que é, à partida estaremos aqui a falar de pessoas que procurarão trabalhar este espaço de relação com maior respeito mútuo, um espaço de maior reciprocidade a nível do respeito e, portanto, com uma maior capacidade de entender, à partida, que este respeito é uma base essencial, um pilar essencial da relação que construímos, mas também um pilar essencial na forma como nós possamos ter de deixar de ser casal, não é? Portanto, que eu possa respeitar, lá está, a decisão do outro e o outro por inteiro, independentemente se aquela é a escolha ou não que eu gostaria que acontecesse, não é? Independentemente do que quer que seja. E por isso é que é tão importante trabalharmos as nossas relações, não é só no sentido de garantir que aquela relação não possa terminar, mas que possa ser de facto este espaço de maior saúde mental, emocional entre os dois indivíduos, não é? E isso vê-se não só na forma como vivemos a relação a dois, mas também na forma como terminamos a relação a dois. Pessoas mais saudáveis acima de tudo. uau. Qual é, afinal, o poder das relações? Olha, o poder da relação, na minha perspectiva, hum, centra-se essencialmente no lugar da conexão. É impossível o ser humano viver sem relações. Nós estamos constantemente em relação, seja ela qual for. E, portanto, o poder da relação pressupõe esta conexão emocional que é extremamente protetora para a minha saúde física e para a minha saúde emocional, para o meu lugar de bem-estar, para o meu lugar de até de felicidade, se assim possa ser, não é? Portanto, nós vamos entendendo que ao longo do tempo, em termos evolutivos na história do ser humano, nós fomos aprendendo que o lugar de pertencermos a um grupo e pertencermos a outro possibilitava melhor lidarmos com os lugares de ameaça e de perigo com que vivíamos à nossa volta, não é? Protegermos dos leões, dos ursos, seja qual fosse a ameaça, a possibilidade de sobrevivência era muito maior. Aquilo que nós vamos percebendo hoje em dia é que exatamente isso, tudo isso se mantém, obviamente de uma forma diferente. As ameaças poderão ser outras, não é? As ameaças poderão ser um diagnóstico de saúde que vai no sentido de uma doença terrível e que eu vou sentir-me melhor preparada até para lidar com a doença e às vezes até com uma capacidade de impactar a doença de uma forma construtiva e positiva porque sou amada e porque amo, ok? Isto é um lugar verdadeiramente incrível, não é? Está provado pela ciência que nós saramos mais facilmente as nossas feridas físicas quando de facto somos amados, não é? A parte mais incrível nisto e que eu considero é que de facto nós existimos porque somos amados, ou seja, eu vou existir verdadeiramente física e psicológica e emocionalmente porque eu sou visto, porque eu sou cuidado, não é? Algo se desliga na nossa luz enquanto indivíduos quando não temos a possibilidade de sermos amados, amados bem, não é? Tocados, agarrados, beijados, respeitados, vistos, com a possibilidade de podermos ser quem somos e, portanto,
acima de tudo, e porque sou psicóloga, considero que o poder da relação é de facto promotor de saúde mental e de saúde física, e a parte mais bonita de tudo é que é promotor na relação de casal da construção de relações familiares muito mais saudáveis e por isso mesmo um berço fantástico para o melhor desenvolvimento dos nossos filhos e portanto futura saúde do mundo ao qual nós pertencemos. Portanto, o poder da relação é absolutamente incrível. De relações saudáveis, de boas relações, não é? Obrigada, Sílvia. Obrigada, Mafalda. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.